Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita aí, Montes de Castro, nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe e que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto e que nos busca cada dia, a cada momento, justamente oferecendo a sua mão, o seu abraço, né, o seu carinho, a sua amizade, a sua proteção, para que possamos caminhar numa direção mais segura e que é a direção que ele apontou há 2000 anos. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Nos Bastidores da Obsessão, psicografado por Divaldo Franco, nosso querido médium mineiro, e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Essa dupla escreveu muitos livros maravilhosos e esse que nós estamos lendo, e já estamos chegando ao final dele, foi o primeiro desta grande série de romances maravilhosos que contam a história das dores, dos acertos, das virtudes, dos defeitos dos seres humanos, sempre com o intuito de educar o leitor e tentar transformá-lo de uma maneira tranquila, de uma maneira doce e sempre apoiada nos preceitos cristãos, que é o mais importante. Mas antes de iniciarmos a leitura, vamos dar aquela olhada para ver quem já chegou, que as pessoas vão chegando e já vão se acomodando no nosso espaço virtual. Denise, ótima noite, Denise. Jesus te abençoe. Muito bem-vinda sempre, Denise, sempre com a gente aqui. Um beijo especial na sua filha. Albertinho, meu irmão. Que Jesus ilumine você, sua família. Manda aquele beijo especial para Ângela também. Carla Pimenta, oi Carla, sempre aqui conosco, né? Que Jesus abençoe você. Obrigado pela presença, tá? Elisa, sempre também conosco. Que Jesus ilumine você. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos no nosso grupo de estudo de Joana de Ângeles. Sérgio, ótima noite, meu amigo. Sérgio, eu estive com ele na segunda-feira. Jesus te ilumine. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos também, hein? Espero você lá no grupo. Elizabeth, ótima noite, Elizabeth. Jesus ilumine você e sua família. Amanhã também, se Deus quiser, estaremos juntos. Silvinha, ótima noite, Silvinha. Jesus te ilumine. Fiquei muito feliz de vê-la e tão bem acompanhada na segunda-feira. Obrigado, tá? Jesus te abençoe, meu amor. Marisa, ótima noite, Marisa. Que Jesus ilumine você, sua família. Obrigado por estar sempre aqui conosco também, Marisa. Maria Terezinha, ótima noite também. Que Jesus ilumine você, sua família, e em especial seu netinho querido, que eu gosto tanto. Socorro, minha querida amiga. Que Jesus ilumine você. Amanhã, se Deus quiser, estarei lá no nosso celeiro de luz. Se eu conseguir encontrá-la, vou te dar um abraço. Espero que você esteja muito bem. E um beijo em toda a sua família, tá? Doriane, ótima noite, Doriane, bem-vinda. Que Jesus ilumine você, toda a sua família também. Obrigado sempre pela presença. Márcia, ótima noite, Márcia. Que Jesus ilumine você, sua família. Também muito obrigado pela presença. Renata, ótima noite, Renata. Que Jesus te ilumine, ampare. Obrigado também pela presença. Sala cheia hoje, hein? Doriane, muito boa noite. Doriane, eu já falei, né? Mas eu vou repetir. Boa noite mais uma vez, Doriane. Eu acho que podemos iniciar
E aí as pessoas que forem chegando, elas vão se acomodando no nosso espaço virtual. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre enfermidade salvadora, que é o capítulo 15, né? É um capítulo relativamente curto comparado aos anteriores, então dá para a gente conversar um pouquinho mais nessa introdução, justamente para compreendermos o papel das dores, sofrimentos, doenças em nossas vidas, né? Porque, claro, ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar, ninguém quer sentir dor, se sentir abandonado. Não é esse o propósito da vida. Mas precisamos lembrar que há 2000 anos, Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele nos aconselhou, ele nos informou que o segredo da felicidade, né, as bem-aventuranças, justamente é a gente não estar tão adaptado à realidade na Terra. Que vamos imaginar, estamos no hospício e estamos achando maravilhoso essa internação, não é o adequado, né? Você tem que estar incomodado de estar no hospício. E a Terra é um pouco disso, né? Um pouco desse hospital, um presídio, um hospício. A gente sente isso na pele, como é complicado viver nesse planeta de provas e expiações. Então, se sentir deslocado às vezes é importante, né? É claro que a gente precisa ser feliz, mas saber que o sofrimento faz parte desse nosso desajuste que é natural. Então Jesus deixou muito claro que bem são aqueles que choram, aqueles que sofrem, isto é, aqueles que não estão adaptados, não conseguem se adaptar a esse lugar que é hostil às vezes. Quem está muito adaptado aqui, a gente pode olhar com uma certa visão assim, oh, tá estranho, né? Essa pessoa é tão feliz no mundo que é tão complicado, né? Mais uma vez, não é para a gente buscar a infelicidade, nós temos que buscar a alegria, a felicidade, né? Esse bem viver, mas ao mesmo tempo compreender que o sofrimento tem um valor terapêutico nas nossas vidas, porque as dores servem, né, como um alarme e também servem para demonstrar, como eu acabei de dizer, que nós não estamos assim tão satisfeitos com o modo que o mundo se comporta, e faz parte essa nossa reação. Então, enxergar, né, os problemas, é necessário que a gente comece a enxergá-lo de maneira mais madura, e não pedir para que Deus afaste as dores, as doenças, os sofrimentos, os problemas, mas que nos dê ombros mais fortes, justamente para que consigamos carregar as nossas cruzes. E cada um tem uma cruz no formato certinho do próprio ombro, o peso ideal que a gente consegue carregar. Deus não dá a cruz maior que as nossas forças. O que nós precisamos pedir e com muita fé, com muita confiança, para que possamos ter força, possamos ter realmente essa natureza interna mais equilibrada, justamente para suportarmos os desafios que vão surgir em nossas vidas. Todos nós enfrentamos e enfrentaremos, graças a Deus, desafios que são ou as nossas provas ou os nossos reajustes do passado, que são as expiações. Mas eu acho que a gente já falou tanto sobre isso, e eu gostaria de resgatar um pouquinho a introdução da palestra que eu fiz na segunda-feira. Aí eu peço até desculpa para a Silvinha, que a Silvinha estava lá acompanhando, e para quem mais também acompanhou, né, essa parte inicial da palestra de segunda-feira, que eu vou repetir, eu vou retomar aqui, justamente para dar um sentido maior aos nossos sofrimentos e como a espiritualidade ela consegue trabalhar as nossas dores de maneira assim tão responsável e justamente para que o sofrimento nos impulsione ou nos freie, porque às vezes nós estamos muito saidinhos e a dor acaba dando aquela freada nas nossas vidas e nós precisamos desse certo controle, né?
Deixar o ser humano muito livre é um perigo. Então nós vamos abordar um pouco do perispírito, que ele faz justamente esse papel de ligação entre o corpo físico e o nosso espírito. Quando eu digo nosso espírito, é nós, né, que nós somos o espírito. Nós apenas estamos utilizando esse corpo físico que nós habitamos. Mas, na verdade, nós somos o ser inteligente que vai habitar essa matéria. Então, Kardec, lá em 1855, 56, chegando muito próximo da publicação do Livro dos Espíritos, que foi em 1857 em Paris, ele se deparou com umas questões muito interessantes que o plano espiritual, através das psicografias, né, dos médiuns que ele acessava, passaram para ele. Os espíritos disseram que existem 3 elementos gerais no universo. O mais importante de todos é Deus, que é a causa primeira, né, de todas as coisas, é a inteligência suprema. E Deus, então, a gente vai deixar ali guardadinho, porque nós não vamos hoje trabalhar o conceito de Deus. Mas ele fala também que existem outros 2 elementos. Um é o que nós estamos muito acostumados a lidar, que é a matéria, né? A gente vê, a gente sente, a gente toca. Então, é muito fácil compreendermos o que é a matéria. E um terceiro, que é o espírito. Isto é, nós somos o espírito, mas a gente, por estar mergulhado nesse mundo material, nós não conseguimos compreender direito o que é o espírito. E é realmente complicado. Por quê? Porque, como é um elemento diferente da matéria, a gente deduz que ele não é matéria. E o que a gente consegue imaginar de algo que não é matéria? Ah, um sentimento? Não, porque o sentimento é um atributo do espírito. O espírito é difícil da gente conceber justamente porque ele é a origem do sentimento, mas é uma origem imaterial. Não dá para comparar com a matéria. A matéria é esse elemento que você tem peso, que você consegue tocar, você consegue ver, e o espírito é uma inteligência e que tem uma individualidade. E Kardec, quando percebeu que existiam esses 3 elementos que são muito distintos, ele perguntou: e como a gente faz para unir o espírito, que não é matéria, com um corpo físico, que é a matéria? Se são elementos tão diferentes, como eles conseguem se unir? E aí os espíritos disseram para ele: porque existe um corpo intermediário chamado perispírito, né? Kardec cria esse nome, né, para denominar esse corpo intermediário, é o perispírito, que faz a ligação entre a matéria e o espírito. Se não fosse esse corpo intermediário, nós não conseguiríamos unir esses 2 universos tão diferentes. Mas aí Kardec pergunta: e o que é feito, do que é feito o perispírito? Se existem apenas 3 elementos, Deus, espírito e matéria, de que é feito esse corpo intermediário? E aí os espíritos nos respondem algo que parece um ajuste, assim, meio que para enrolar a gente, né? Ah, ele é feito de algo que é semimaterial. Mas olha que complicação. Semimaterial? Como assim semimaterial? A gente não consegue conceber. Por quê? Porque nós somos cartesianos, né? Ou é matéria ou não é matéria. Semimaterial é muito complicado. Cientificamente falando, para a época, foi mais complicado ainda. Por quê? Porque não existiam os conceitos que hoje na nossa ciência nós já possuímos. Então, se pararmos para pensar de maneira assim, bem newtoniana, numa física clássica, ou é matéria ou não é matéria. Mas quando nós saímos da física clássica e vamos para uma física mais relativística, mais quântica, existem algumas situações onde elementos eles se comportam de maneira dual, seja como matéria, seja como
não matéria. Só que em 1857 não existia esse conceito ainda. Então, como os espíritos iriam explicar para Kardec, dentro de uma visão mais do século XX, estávamos no século XIX, na metade do século XIX. Como a gente ia pegar uma explicação muito mais do século XX para resolver essa questão? Não dava. Então, quando a gente pega a luz, por exemplo, dependendo da maneira que a gente tente explicar a luz, ela vai se comportar como onda ou como partícula. Isto é, como matéria, partícula ou como não matéria, como onda, tá? Então ela também tem uma natureza dual. Então, quando a gente pega o perispírito, de alguma maneira, hoje em dia, a gente consegue compreender que o perispírito, por não fazer parte desse universo clássico proposto por Newton, já estamos no universo quântico, aí sim a gente consegue entender razoavelmente bem, ainda com muitas limitações, que ele pode se comportar como matéria ou como não matéria. E aí sim fazer esse ajuste, essa conexão, esse elo entre o corpo físico e o espírito, que é imaterial. Mas mesmo assim, a gente cai em algumas questões. Mas, Leco, olha só. Hoje em dia, a ciência não é capaz já de tentar identificar, né, através de todos os mecanismos que nós possuímos, as experiências, a luz, que ela se comporta como uma matéria, uma onda, por que não conseguimos ainda identificar o perispírito, já que pode seguir esse mesmo padrão? Esse é um ponto que nós não temos resposta ainda. Mas sabemos que no universo, por exemplo, apenas 5% do que nós conseguimos ver é matéria como nós conhecemos. O restante, 95%, ou vai ser a chamada energia escura, que é uma energia desconhecida, não é uma energia preta, não. É uma energia desconhecida, ou uma parte assim, em torno de uns 20%, vai ser matéria desconhecida ou matéria escura. E como assim matéria desconhecida? É porque os astrofísicos eles olham o espaço e conseguem perceber que a matéria que nós conhecemos, identificamos, elas interagem gravitacionalmente, por exemplo, com algo que nós não conseguimos ver, mas que está ali. É como se a gente tivesse um saco plástico, né, opaco, a gente não visse o que tem dentro, e a gente olha do lado de fora assim, do saco, ele está cheio de bolinha de sinuca. Mas quando a gente olha para dentro, a gente abre o saco e vê, não tem nada lá dentro. A gente fecha, ele está pesado, ele deforma o saco do lado de fora, mas dentro não tem nada. Por mais que a gente não consiga ver, a gente consegue, através de cálculos matemáticos, perceber que existe uma distorção do espaço-tempo nesse universo gigantesco. Só que, para a gente, não tem matéria, mas tem a alteração, né, que essa matéria propõe. Então, não quero complicar ninguém, mas saber que estamos ainda caminhando para conhecer outras, né, estruturas materiais e como nós não ainda compreendemos, nós damos o nome de matéria escura ou matéria desconhecida e que muito provavelmente o perispírito, toda essa estrutura do mundo espiritual invisível está dentro desse complexo mundo quântico, tá bom? Mas nós não podemos terminar assim, meio que sem compreender, né? Com explicações tão vagas científicas. Por quê? Porque os espíritos também deram uma resposta mais filosófica. E eu acho que vale a pena a gente explorar essa filosofia, porque o espiritismo, além de religião, é uma ciência e uma filosofia. E o nosso trabalho aqui é tentar descortinar esses três aspectos. Então nós vamos voltar lá para a Grécia Antiga,
com os filósofos clássicos e um pouquinho antes dos filósofos clássicos para tentar entender de onde vem esse conceito de perispírito, né? Esse conceito semimaterial. Então a gente já falou diversas vezes aqui que Sócrates foi o primeiro filósofo no conceito de filosofia que nós compreendemos hoje. Qual é o conceito? O conceito mais existencialista, né? O que é verdade, o que é a vida, né? O que é a justiça, para onde nós vamos, de onde nós viemos. Então Sócrates ele faz essas perguntas. Mas antes dos filósofos socráticos, existiam os filósofos da natureza, que não possuíam esse tipo de questionamento. O enfoque deles era tentar entender a causa primeira, mas não metafísica, mas a causa primeira, material do cosmos, do universo. Então, os filósofos pré-socráticos, eles tentavam buscar um elemento primordial, aquilo que deu origem a tudo no cosmos. O primeiro grande filósofo pré-socrático, ou filósofo da natureza, foi Tales de Mileto, que tentou explicar, tentou traduzir toda a criação do universo através do elemento água. Por quê? Tales de Mileto muito provavelmente morou no Egito. Então, para ele, o Nilo, o rio Nilo, quando estava em seca, as pessoas morriam, as pessoas passavam fome, dificuldades. Então, para Tales, a água era o elemento mais importante. E nada mais natural dele transferir para a água também a causa de todas as coisas, a causa primeira, né, que eles chamavam de arquê. Então, para Tales, era a água. Logo depois, numa outra região chamada Éfeso, surge Heráclito, e que vai dizer que não era água, mas sim o fogo. Por quê? Porque o fogo é o elemento transformador. E tudo no universo estava em transformação. E aí a gente já entendeu, né? Nós temos a água para um, o fogo para outro, para um terceiro era a terra, para o outro, um quarto era o ar. Então, meio que ficou pré-definido que os 4 elementos básicos da Grécia antiga, pré-socrática, eram esses 4 elementos, né? O fogo, o ar, a terra e a água. E aí, o tempo passa, nós vamos ter Sócrates, Platão e o discípulo de Platão, Aristóteles, e Aristóteles ele percebe que além de uma natureza física, nós temos uma natureza além da física, que é uma natureza metafísica. E a natureza metafísica pede um quinto elemento, além desses 4 iniciais. E qual é o quinto elemento? É o éter. Então, o éter é algo que é imaterial e, de alguma forma, ele envolve o universo inteiro de maneira mais sutil. É uma matéria transformada. Por que eu estou falando isso? Porque quando Kardec ele está conversando com os espíritos através da mediunidade, né, que estava acontecendo em Paris, em 1855, 56, 57, grandes médios ostensivos, ele perguntava a mesma coisa para diversos médios, eles respondiam, os espíritos respondiam sobre o perispírito, que o perispírito era feito de uma matéria etérea, uma matéria quintessenciada. Então, além do semimaterial, eles também filosofaram, já que a ciência não era capaz de nos responder com um conceito mais relativístico, na época que não existia esse conceito, eles voltaram lá para a Grécia Antiga e falaram: olha, se existe uma matéria que é densa aqui, também existe esse quinto elemento proposto por Aristóteles, por isso que é uma matéria quintessenciada e por isso que é uma matéria etérea, porque vem do éter. E aí a gente tenta compreender de maneira filosófica o que é o perispírito. Mas, além do que é, nós também precisamos compreender onde ele entra
nesse complexo mundo da saúde física e saúde espiritual, porque ele é a interface, ele é o intermediário entre o corpo físico e o espírito. Qual é a função dele? Nós não vamos falar hoje sobre propriedades do perispírito, porque não é hoje o caso de estudar de maneira mais adequada o perispírito. Mas a nossa função hoje é analisar justamente a capacidade que a dor pode ser transformadora positivamente em nossas vidas. A questão da doença. Então, onde o perispírito entra, nos blindando ou nos facilitando as doenças físicas, já que ele é o intermediário entre esses dois universos, o universo material e o universo espiritual. O perispírito, vamos tentar imaginar como uma espécie de esponja. Ele faz essa vinculação dos dois mundos, físico e o mundo espiritual, mas ao mesmo tempo não é um vínculo imediato, direto. Ele faz esse papel de intermediário. Então, se nós, como espíritos, estamos desequilibrados, com pensamentos muito ruins, com ódio, ressentimento, o que for, se nós não tivéssemos essa esponja no meio e fôssemos diretamente ligados ao corpo físico, o reflexo no corpo físico seria imediato. Eu sei que muitas das vezes acontece isso, de maneira imediata. Nós estamos tão desequilibrados que quase que imediatamente a gente tem dor de cabeça, dor de estômago. Todo mundo já passou por isso. Eu era o rei, né? De vez em quando eu ainda tenho isso. Mas eu lembro que eu somatizava muito rápido. Qualquer coisa me dava dor de cabeça, dor de estômago. Isso acontece. Mas a gente está falando de questões mais profundas, né? Então vamos imaginar que sem o perispírito, se fosse possível, qualquer ataque de fúria, imediatamente tivéssemos um AVC. Imagina como é que iam ser as pessoas, as vidas das pessoas. Então, o perispírito serve como essa esponja que ele absorve um pouco essa energia pesada, esse desequilíbrio, e vai passando, mesmo como uma esponja, vai pingando gradativamente no corpo físico e vai maltratando o nosso corpo físico, até que mais para frente a gente acaba realmente desenvolvendo uma doença, né? A gente acaba tendo o AVC, né? Então ele vai servir como esse anteparo. E o que os espíritos sabiamente fazem? Eles de vez em quando aparecem, nos aplicam aquele passe salvador, libertador, principalmente quando estamos num templo religioso, aí estamos lá, seja o padre nos oferecendo a hóstia sagrada, que a gente recebe também toda aquela bênção, ou no centro espírita, recebendo passe, ou jorei em outras religiões, o que for, a gente vai receber essa graça, essa bênção. E isso é muito importante. Por quê? Porque o nosso corpo intermediário, ou perispírito, ele acaba sendo limpo de tempos em tempos, fazendo com que a gente degrade, a gente agrida menos, com menos força, o nosso corpo físico. Só que, às vezes, a doença é a nossa cura. E aí o que eles permitem? Eles permitem que esse fluido que está acumulado no nosso perispírito vá mais para o nosso corpo físico. Com controle, porque eles não vão querer, a não ser que seja no nosso momento, que a pessoa morra, mais uma vez, a não ser que seja o momento dela, mas muitas das vezes não é, e a gente precisa passar momentos de reflexão, né, de refazimento, de transformação mental, e nada melhor do que essas pausas da nossa correria do mundo moderno para colocarmos a cabeça no lugar, né, para refletirmos melhor. E a mesma coisa, quantas vezes nós não podemos, não precisamos passar por questões físicas de dor e sofrimentos
e eles também vão lá limpando, né, de uma maneira, às vezes, até eu acho que nós damos muito trabalho a eles, né? Porque o ideal seria o quê? Que nós modificássemos o nosso pensamento. Porque a origem dos nossos males, a maioria delas é o quê? É espiritual. É essa mente que está desequilibrada, que gera desequilíbrio no perispírito, que reflete no corpo físico. Se nós pararmos de fazer e pensar bobagem, o que acontece? Esse fluxo cessa. Só que é muito difícil pedir para a gente parar de cometer os erros, né, que nós cometemos. Então, eles acabam tendo esse trabalho de enxugar gelo, né, para que a gente possa também desenvolver uma vida mais ou menos saudável aqui. Então, acho que a partir disso a gente pode iniciar a leitura e compreender a importância dos espíritos nesse nosso equilíbrio e a nossa responsabilidade em equilibrando o nosso pensamento, justamente para não dar trabalho excessivo aos nossos queridos amigos da vida eterna. Vamos iniciar então a leitura. Enfermidade salvadora. Havia um mês que o Sr. Mateus retornara ao lar, após a crise que o conduzira inconsciente ao pronto-socorro, vítima de embolia cerebral, o AVC, né? Nosso famoso AVC. O ambiente espiritual na residência Soares era sensivelmente melhor. Havia mesmo uma atmosfera de paz inabitual naquele domicílio longamente sacudido por tempestades de várias ordens. O genitor de Mariana, carinhosamente assistido pela esposa e filhas, dava mostras de confortadora recuperação orgânica. Já conseguia falar com menor dose de esforço, e as lições consoladoras do Espiritismo, a que se acostumara paulatinamente mediante a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, realizada pela ex-obsidiada, penetravam no fundo, fazendo reformular conceitos e modificar disposições íntimas. O delegado de polícia, que continuava à espera de poder ouvir o depoimento da vítima contra o senhor Marcondes Pereira, o agressor, lembrando que ele tinha tomado uma facada, né, numa jogatina, visitou o enfermo para tomar por termos a queixa-crime contra o desafeto. E, para surpresa geral, o senhor Mateus esteve à altura da situação. Lembrando que o senhor Mateus queria se vingar desse outro agressor dele, né? Pediu que tudo fosse esquecido, em considerando a própria leviandade causadora do acontecimento, pois que ele não pretendia apresentar qualquer acusação. Germinava já naquele terreno anti-sáfaro a semente do Evangelho Redentor. O responsável pela ordem saiu agradecido, igualmente feliz com a decisão do Sr. Mateus, em considerando, afinal, os danos não terem sido de grande monta e que o tempo tudo regularizaria. Dias depois, acompanhado do mesmo policial, o cidadão Marcondes veio visitar a sua vítima e lhe solicitou escusas, considerando a circunstância de se conhecerem de há muito, conquanto a pouca afinidade espiritual existente entre ambos. Que fosse esquecidos os incidentes lutuosos que poderiam ter culminado na desgraça de dois chefes de família e na consequente desdita dos seus descendentes. Aquilo lhes serviria a ambos de lição preciosa. Foi com essas notícias alvissareiras que nos reunimos para os trabalhos ordinários de desobsessão, após ouvi-las dos lábios de Dona Rosa e Amália, que, serenadas as dificuldades no lar, retomavam os deveres do culto espiritual e da caridade aos necessitados. As operações socorristas estavam no término, quando Saturnino, incorporando o médium Moraes, teceu algumas considerações em torno dos labores sucessivos junto aos Soares. As nossas palavras de hoje, falou com inflexão de muita ternura e bondade, como lhe era habitual, são dirigidas à irmã Rosa, cujo exemplo de resignação nos comove e nos felicita. Convidada ao resgate em caudaloso rio de sofrimentos, a irmã tem sabido honrar a confiança do Senhor. Desde cedo requisitou a bênção da renúncia pessoal, reunindo no lar velhos compromissos que se lhe complicavam e aceitou a incumbência de labutar infatigável até o fim da tarefa, sem desânimo nem rebeldia. É justo
que lhe seja conferido o salário pela fidelidade no posto do dever retamente atendido. E o salário do servo devotado é a esperança de melhores horas, com a paz de todos os instantes, para a continuação do empreendimento de luz interior, ao qual se encontra nobremente vinculada. E desejando talvez demonstrar a elevação dos méritos da mãe de Amália, acrescentou: tínhamos em mãos o dilema de como conduzir o Sr. Mateus em face das dores que pesavam sobre o seu lar e a sua irreverente deslealdade para com os deveres espontaneamente assumidos junto ao altar da família. Logo após o lamentável incidente de que se fez merecedor, reunimos-nos aqueles que assumimos a responsabilidade do socorro a Mariana e, posteriormente, a família, para examinar o transcurso das tarefas futuras no seu lar, chegando à conclusão de que o remédio mais eficaz e mais bem aplicado para o nosso irmão seria o da demorada permanência no leito, a fim de que a limitação das forças e o constrangimento da enfermidade lhe pudessem despertar o espírito atormentado para as questões vitais da reencarnação, da imortalidade. Então, os espíritos de luz se reuniram, confabularam e viram: olha, o melhor é que ele fique um pouquinho mais no leito, com doença, né? Porque se deixar esse homem solto, vai piorar a situação de todos. Sabemos, por experiência e observação, que os mais calcetas e inveterados, adversários da razão, do siso, dos sentimentos espirituais, modificam os conceitos, logo se deparam com as perspectivas próximas da desencarnação. E, embora não acreditando na continuação da vida, como fazem crer, rogam desesperados para refazer o caminho e preparar-se. Até o ateu, antes de morrer, ele dá aquela oradinha para Deus, né? Porque quando a morte está chegando, todo mundo quer fazer as pazes com Deus. Assim, concluímos pela hipótese de retê-lo no leito, dependendo das mãos da família, a queda espetacular e irreversível no despenhadeiro da delinquência, para onde marchava sob o poderoso comando de insensíveis inimigos, com os quais se mantava desde há muito. Dessa forma, após o delíquio e do atrito com Marta, igualmente perturbada, recorremos a providencial socorro, aplicando-lhe recursos magnéticos que libertaram a bolha de ar que se alojou em circuito especial do cérebro, gerando a embolia de que foi acometido. Como o divino benfeitor dispõe de recursos de terapêutica especializada para todos os problemas e enfermidades, a dor, que agora lhe é mestra e mãe gentil, abre-lhe também as portas da compreensão da família e da paz no lar, ajudando a descobrir um mundo novo do espírito para a própria felicidade. Então, os espíritos dizem que foram eles mesmos que, de alguma maneira, fizeram. É claro que ele já estava construindo essa doença há muito tempo, né? Ela já estava lá pronta para. E os espíritos mesmo que, dentro dessa estratégia de cama, de doença, de recuperação e refazimento moral, eles foram um dos responsáveis pelo gatilho final. Silenciou por breves momentos e logo depois prosseguiu. Certamente que há muito ainda há por fazer. Ele mesmo deverá desatar inúmeros liames a que se deixou prender, na retaguarda. Inclinado, no entanto, a observações mais prudentes e valiosas, poderá refazer muito dos danos antes gerados, iniciando os novos cometimentos em prol de si mesmo. E aí a gente lembra bastante Jesus falando, né, que é mais válido entrar no reino dos céus, né, sem uma perna, mas entrar, né? Então a gente tem que entender isso, porque às vezes a gente perde uma coisa muito grave aqui na vida, né? A gente tem uma doença séria, a gente fica cego, a gente perde um membro. Mas o que adianta? A gente estar perfeitinho aqui na Terra e não ir para o céu, já bem entre aspas, né? Que a gente sabe que não é assim, ou a gente ter grandes dificuldades e conseguir passar para outra vida de maneira assim exemplar. Seus verdugos se aquietam na encruzilhada das tramas soezes e aguardam o ensejo. Alguns sitiam-no durante os momentos da libertação pelo sono, pois que de mente fortemente fascinada pelas dissipações, por cujos caminhos enveredou, sintoniza livremente com os antigos comparsas e deles recebe sugestões negativas, abundantes e altas doses de energia deletéria, retornando à organização física acaminhado, saudoso, rebelde.
A providencial e inspirada interferência de Mariana, quando se prontificou a leitura do Evangelho junto ao seu leito, lentamente lhe modifica os painéis mentais. Orai e vigiai, permitindo-lhe deslocar o centro de interesse antes monoideado pelo jogo para a elevação dos deveres, fazendo-o considerar a perda de tempo até então e a desvalia das suas aspirações ante a vida carnal, que se extingue com a enfermidade, a idade, o acidente. Impossibilitado de falar com a clareza desejável, não pode reagir nem discutir a temática espírita, e, semi-imobilizado, sente-se constrangido à reflexão dos conceitos ouvidos. Vagarosamente se lhe acalmam os centros desordenados dos raciocínios, impondo-se-lhe necessários novos comentários íntimos sobre as belezas da reencarnação, até então despercebidos. Concomitantemente, a união da família em torno dos estudos elevados e das meditações salutares granjeia simpatia enobrecidas. No mundo espiritual, e o reduto doméstico se transforma num pouso de refrigério para os lidadores encarnados afeitos ao bem e, por que não dizer, uma escola viva para a aprendizagem, na qual as lições são vidas que se reharmonizam em torno da excelsa vida de Jesus. Frutificam já nos ramos do arvoredo da fé, as doações de amor e da caridade, transformadas em seiva sadia e produtora. Quando o benfeitor se entrou, havia uma saturação de paz e alegria geral, que parecia carreada por mãos invisíveis poderosas ali presentes, as mãos de Jesus. Dirigiu ainda generoso e calmo e algum outro companheiro quando então os trabalhos da noite foram encerrados. O convite do próprio Saturnino diretamente a Petitina, feito anteriormente, e vencendo inúmeras dificuldades, procedemos a uma visita ao Lazareto, aquele leprosário onde aquela moça estava internada, o grande amor de Teofrastos, no bairro das Quintas, para tentar alguma assistência a Ana Maria, a noiva atormentada e inditosa do irmão Teofrastos. Solicitamente atendidos por enfermeiro de plantão e com documentos de autorização do Serviço de Saúde Pública, percorremos várias dependências da casa para localizarmos a jovem, cuja presença nos fez evocar, como em sonho bom e agradável, a recordação da visita anterior que fizéramos àquele reduto experimento em espírito, sob a segura condução do irmão Glaucus. A moça, singularmente desfeita, com alguns sinais de arroxeamento na face e nas hélices e lóbulos das orelhas, comoveu-nos pela tristeza que refletia nos olhos angustiados e no rosto melancólico. Petitinga, portador de nobre persuasão, conseguiu manter ligeira palestra com ela, emoldurando-a no halo da sua cordial simpatia envolvente. Poeta sensível, falou-lhe ligeiramente do Cristo Jesus e de suas curas. Motivou a saúde, a esperança, bem assim as duas companheiras que lhe dividiam a acanhada cela, quase uma masmorra nauseante e infecta, prometendo retornar sempre que se nos permitissem os compromissos. Naquele tempo, as medidas sanitárias impeditivas de contato com os portadores do mal de Hansen, com a lepra, eram muito rigorosas, conquanto aqueles pacientes vivessem entregues ao quase total abandono, cuidados com medicamentos tais alufão, um preparado de caroteno, o chalmosan, feito com ésteres etílicos do óleo de chalmugra, a termoterapia, as sulfas. As experiências em todo o mundo em que havia leprosários ainda não ultrapassaram essa terapêutica, com algumas ligeiras variações sem grande significado. As tentativas para a cura se sucediam inócuas e de resultados desesperadores. Os pacientes, porém, eram muitas vezes caçados como animais e, em alguns países, conduziam-nos aos lazaretos, acorrentados, com armas coladas à nuca. Em lugares mais atrasados, viviam como os tempos bíblicos, mendigando com a face semicoberta, considerados selvagens e malditos, esfarrapados, dormindo nas matas ou nas rochas próximas dos caminhos onde esmolavam. Aí você vê como o mundo melhorou, né? A gente está falando aí da década de 1930. Assim, era muito difícil conseguir permissão para visitas regulares e pacientes internados. O fantasma da enfermidade era tão poderosamente inculcado em todas as mentes e o perigo do contágio tão fortemente difundido que nós mesmos sentimos o constrangimento decorrente da ignorância. Petitinga, no entanto, conseguiu, utilizando-se de amizades múltiplas, atingir o desiderato e passou a visitar Ana Maria uma vez que outra vez, oferecendo-lhe ao primeiro ensejo
um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, dizendo-lhe que ali, naquela fonte de luz e água viva, ela encontraria paz e reconforto. Ocorria também um admirável fenômeno. Quando nas nossas visitas e enquanto conversávamos, Saturnino, em espírito, lógico, né? Utilizando-se das nossas forças ectoplasmáticas, aplicava recursos salutares na paciente e nas suas companheiras, continuando a assistência espiritualmente nos dias subsequentes. Seu antigo obsessor fora deslocado desde a primeira visita que fizemos com o irmão Teofrastos, recolhido logo após pelo irmão Glaucus e Ambrósio ao hospital especializado da esfera espiritual, para posterior tratamento. Desse modo, a tristeza e a melancolia foram desaparecendo paulatinamente da enferma, e as manchas da intoxicação fluídica igualmente foram esmoecendo até o total desaparecimento. E aí você vê nitidamente, né? O espírito dela foi se modificando, o perispírito foi absorvendo essa nova energia, esse novo equilíbrio, e o corpo físico reagiu. Por insistência ainda de Petitinga, 6 meses depois da nossa primeira visita, a enferma foi submetida a rigoroso exame e considerada curada. Ora, sabíamos que a sua doença era uma enfermidade simulacro, provocada por fluidos maléficos do seu obsessor, que conseguia levá-la àquele lazareto para culminar com a sugestão de suicídio nefando, que a enrodilharia em teias fortes de desgraça, caindo-lhe nas garras odientas, para o longo processo de vampirização espiritual de demorado curso nas regiões dolorosas e esferas infelizes. Graças também à interferência de Petitinha, este conseguiu localizar a afilhada em casa de família espírita, que, conquanto soubesse do local de onde a mesma procedia, não recusou a mão caridosa dirigida à sua recuperação total. A família, informada do drama da corrupção de que padecera a jovem, o que motivara o seu ingresso naquele expurgatório material, e cientificada do não perigo de contágio por inexistência da enfermidade, recebeu a moça, graças a Deus, que passou a experimentar vida nova, comprometida a apresentar-se regularmente cada 6 meses no lazareto, para exames de verificação médica necessária. Enquanto isso ocorria, Marta, recém-liberta dos velhos conceitos vazados, na mais superstição, buscava manter a resolução firme de perseverar nas mais sãs ideias do Espiritismo, graças, porém, ao longo convívio psíquico com entidades muito grosseiras, o que originara uma certa interdependência entre a sensitiva incauta e os seus comensais. Começou a experimentar desequilíbrios perfeitamente compreensíveis. Vidente, com boas possibilidades de registro e percepção, que, conquanto ultrajada pelo uso, captava as mensagens dos desencarnados, passou a sofrer-lhes o cerco nefando a que fazia jus pela própria leviandade. A simples mudança de clima impõe ao organismo, a adaptação necessária. Assim, a alteração da psicosfera se faz também acompanhar de esforço muito grande para a elaboração de outras condições íntimas e conveniente sintonia. Embora o esforço para vincular-se aos ideais renovadores via as entidades antigas, ameaçadoras, encarnecendo dos seus propósitos e provocando injustificáveis temores, o que gera normalmente a crença de que as pessoas que abandonam tais compromissos sofrem até a desencarnação o assédio dos antigos comparsas. Perfeitamente compreensível que tais vínculos muito profundos não possam ser desfeitos pura e simplesmente com uma atitude. Há de edificar novos laços e organizar resistências convenientes. E assim também todos nós, né? Imagina quanta bobagem a gente já fez nessa e em vidas passadas, e aí de uma hora para outra, que supostamente a gente quer uma transformação, todo o nosso passado vai ser apagado? Não, a gente precisa escrever capítulos novos no futuro para justamente modificar o passado. Possuidora, no entanto, de muita força de vontade, passou a estudar o Espiritismo com interesse, instruindo-se nas suas lições preciosas através do que armazenava a argumentação para uso próprio, confiança ilimitada no auxílio divino. Submeteu-se a carinhoso tratamento de passos magnéticos, aplicados por médiuns adestrados e educados, fazendo-se membro atuante dos trabalhos doutrinários, nos quais as lições confortadoras da fé renovada lhe penetravam, sendo, por fim, convidada a atuar nas experiências mediúnicas e se tornando vagarosamente um instrumento disciplinado, por cuja mediunidade diversos dos membros das suas anteriores crenças receberam a luz esclarecedora da razão, desertando dos propósitos acalentados, iniciando nova trajetória, como que renascendo para a verdadeira vida.
As demais filhas de Soares, da família Soares, sem problemas de relevo, ante exemplos comoventes, que tais passaram a cooperar efetivamente no lar, que se transformava em escola de fé viva, sob as luzes exuberantes do Espiritismo Consolador. E aí vem uma nota do autor espiritual. Chamamos a atenção do leitor para o que esclarece Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Pode um homem mau, com auxílio de um mau espírito que seja dedicado, fazer mal ao seu próximo? Não. Deus não o permitiria. Que se deve pensar na crença do poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos. Caso é que possível se torna serem secundados por espíritos maus. Não criais, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiro, pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como ser uma força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompreensíveis, são tidas por dotados de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conhecimento lúcido dessas duas ciências, que é bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. E semana que vem, então, mais um capítulo. Não, semana que vem não, né? Que eu falei para vocês que eu vou viajar, vou passar 15 dias fora com a família. Então nós vamos ter uma pausa de 2 semanas e depois retornamos já no início de junho, se Deus quiser. E, para finalizar, então, beber uma aguinha aqui. Eu falei muito. Vamos fazer, então, a nossa prece, justamente com a total compreensão de que os espíritos, eles atuam em nossas vidas. Tudo o que nós estamos lendo aqui, nós estamos aprendendo, principalmente através do cristianismo, é o mais importante, porque isso modifica o nosso pensamento, modifica o nosso espírito. Mas, ao mesmo tempo, os espíritos têm a capacidade de trabalhar tanto no mundo físico, no nosso corpo físico, tanto no nosso corpo perispiritual. E, às vezes, por mais que a gente não tenha ainda tanto uma fé, tanto um equilíbrio espiritual, essa ajuda no plano intermediário, no nosso corpo perispiritual, é de extrema importância. E eles sempre fazem cirurgias, né? Um trabalho maravilhoso nesse corpo intermediário. E é isso que nós vamos receber hoje. As bênçãos necessárias para cada vez mais melhorar a nossa saúde, né? Fortalecer o nosso corpo perispiritual e, consequentemente, o nosso corpo físico. Vamos fazer a nossa prece. Sem esquecer da água fluidificada, que é o remédio que mantém todo esse trabalho que eles fazem no nosso corpo perispiritual, e a gente vai bebendo durante a semana uma aguinha fluidificada. É como se a gente estivesse tomando sempre uma dosezinha do remédio para manter esse equilíbrio. Vamos lá fazer a nossa prece. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao médico das almas, que é Jesus. Jesus, há 2000 anos, fazia cirurgias impressionantes. Se hoje nós discutimos o poder terapêutico do passe, da prece, dessa transformação que se inicia sempre no nosso espírito e recai no nosso corpo perispiritual, o intermediário, Jesus conseguia e consegue atuar diretamente no corpo físico do ser. Quantos leprosos imediatamente apareciam limpos de todas as chagas. Quantos cegos
voltavam a enxergar através de um simples toque do Mestre Jesus. Quantas pessoas voltavam a caminhar quando Jesus dizia: levanta-te e anda. Quantos seres que apenas ao se aproximar do Mestre recebiam a dádiva da cura imediata. A mulher que sofria de uma hemorragia por décadas, bastou tocar as vestes de Jesus e, como num passe de mágicas, foi abençoada. Mas Jesus, ao efetuar esses prodígios, que para nós chamamos de milagres, mas que são consequência direta de uma mente superior, transformando a matéria desequilibrada dos seres da Terra, ele dizia: vá e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. E é isso que nós precisamos compreender. Quantas vezes recebemos as bênçãos dos céus, quantas vezes somos agraciados momentaneamente com aquela cura que tanto buscamos e desejamos. Mas, infelizmente, não conseguimos manter o equilíbrio porque a nossa mente, em desequilíbrio, acaba desarmonizando o nosso corpo físico novamente. E assim, Senhor, imploramos para que, além da saúde física, também alcancemos a saúde mental, que é a causa de todos os nossos dramas e sofrimentos. Pois somos espíritos imortais, e é nessa esfera de existência que precisamos realmente a modificação. Obrigado, Jesus. Fica conosco, nos abençoando hoje e sempre, e que possamos compreender o recado da noite. Assim seja, Mestre. Muito obrigado, pessoal. Que possamos realmente compreender o recado que nos foi passado essa noite. A importância da evangelioterapia em nossas vidas, a relevância da nossa modificação mental, se realmente desejamos a nossa cura integral, que é a cura física, perispiritual e espiritual. E lembrando também que nas centenas de situações que Jesus curou aqui na Terra, ele dizia: a tua fé lhe curou. E é isso que nós precisamos. Precisamos também de mais fé, mais confiança e mais certeza de que dias melhores virão. Fiquemos então com Jesus, com Maria e com Deus Pai, nosso querido Criador, lembrando de que nós somos filhos amados e Ele está sempre disposto a nos reconduzir ao lar. Obrigado a todos e até ao início de junho, se Deus quiser. Boa noite, pessoal.